Olá, tudo bem? O assunto agora é imposto de renda e caderneta de poupança. Uma mãe mandou um e-mail aqui pra gente fazendo esta seguinte questão. Abri uma poupança para o meu filho e depositei certa quantia todo mês. Como é que eu declaro isso? O meu filho já tem CPF. Aliás, não é uma mãe, é um pai, Márcio. Márcio, quem vai responder isso para você é a Márcia Ruiz Alcazar, que é aqui conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, vamos tentar ajudar aqui o Seu xará, né? Como é que ele faz então, Márcia? Ele abriu uma poupança para o filho, deposita, ele declara isso, não declara? O que ele faz? Então, o filho dele, mesmo tendo CPF, se tiver até 18 anos de idade, pode ser declarado como dependente dele, tá? E se o filho dele estiver estudando qualquer curso superior até 24 anos, também pode entrar como dependente dele. Se ele não quiser declarar o filho como dependente por qualquer que seja o motivo, ele pode declarar esse bem na declaração do imposto dele, já que os depósitos foram feitos por ele, e no histórico ele especifica que a poupança foi aberta para o filho, CPF número tal. O dia que ele for transferir esse recurso para o filho, aí, quando o filho for fazer a declaração dele, ele zera e diz que doou esse dinheiro para o filho dele. Mas, aliás, vamos explicar um pouco melhor para os nossos internautas o que é um dependente. A minha mãe pode ser minha dependente, a minha filhada pode ser minha dependente, a minha empregada pode ser minha dependente. O que é uma relação de dependência para o leão? Então, uma relação de dependência para o leão é uma relação onde existe uma relação econômica envolvida. Nem sempre um dependente, por exemplo, uma afilhada, né, que não tem um grau de parentesco direto, que não seja filho ali de primeiro grau, tal, pode trazer para você o benefício fiscal de uma dedução de imposto de renda, mas ela pode ser, sim, uma dependente econômica, né? Então, a avó pode ser, o filho até 18 ou 24 anos, quando estudante universitário, a esposa pode ser uma dependente, né? O que você tem que observar no regulamento do imposto de renda da pessoa física, ele traz direitinho quais são os limites que são, ou as categorias permitidas para fins de dependência de imposto de renda. Por quê? Tem esse controle pela Receita Federal, porque quando você entende que é dependente, existe um benefício fiscal de dedução de imposto de renda. De quanto é por dependente, É Márcia? 1.730 e 40 por dependente, desde que ele esteja naquela categoria, atendendo os requisitos de dependência. Então, eu posso até, se você quiser, citar alguns. O companheiro, por exemplo, com quem um contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, é considerado um dependente. Um filho ou um enteado até 21 anos de idade é considerado independente. Acho que eu tinha falado 18 anos, mas a idade correta é 21 anos ou 24 anos quando estudante universitário, tá? Um irmão, um neto, bisneto, sem arrimo dos pais, pode ser considerado um dependente também. Tudo isso está definido pela própria pela Receita Federal. Os pais, avós e bisavós que tiveram rendimentos até R$16 mil aproximadamente. Abaixo do que é tributável. Do que é tributável, né? Menor pobre até 21 anos. Menor pobre? Está na Receita? Está na Receita. Menor pobre até 21 anos, que o contribuinte cria e educa de quem detém a guarda judicial. Entendi. Então, de repente, você fez lá uma adoção ou tem a guarda judicial porque foi decretado pelo juiz a incapacidade dos pais de cuidar da criança, às vezes, enfim, por qualquer que seja o motivo, você pode também considerar como dependente. E será que nesse artigo menor pobre, sei lá, aquele menino que o contribuinte paga a escola todo mês, porque o pai mora não sei onde, não consegue, isso pode ser dedutível também? Desde que ele tenha a guarda judicial. Tem que ter a guarda. Tem que ter a guarda não judicial. Não vale só mandar a grana para o pai. Não. Entendi. Ou eu quero ajudar, por exemplo, o filho da empregada doméstica da minha casa. Sim. Não pode. Essa despesa que você tem com o filho da empregada doméstica da sua casa não vale. Se ela tiver a guarda judicial da criança, aí sim pode ser dedutível e ela pode considerar isso para fins de imposto de renda. E o último pessoa... O último é pessoa absolutamente incapaz, de qual o contribuinte seja o seu tutor ou curador. Entendi. Né? Uma criança com uma síndrome, enfim... que não tem a condição de decidir pelos próprios atos. Exatamente. Márcia, muito obrigada por ter vindo ao Economia. Até uma próxima conversa. Até a próxima, eu que agradeço. E obrigada a você também por ter acompanhado mais essa entrevista aqui no UOL Economia sobre imposto de renda. E mande sua dúvida aqui pra gente. uoleconomiafinanças@uol.com.br. Eu aguardo o seu e-mail. Até a próxima.